Em agosto do ano passado, soltamos uma segunda versão, um segundo modelo de impressora, a Print ID Touch. Esta sim com diferenciais que ainda tornam-se ímpar no mercado. Cabeça térmica para 200 milímetros de impressão, velocidade 300 milímetros, desculpa, cabeça térmica para 200 quilômetros de impressão, velocidade de 300 milímetros, guilhotina também integrada junto com a cabeça de impressão. Gente, deixa eu fazer uma observação aqui. Quando os nossos equipamentos, quando a gente fala em velocidade de impressão, 200 milímetros, 300 milímetros por segundo, deixa eu salientar que isso é velocidade real durante a impressão. Isso não é velocidade de folder, isso não é uma situação aí atípica para dizer assim, vamos colocar para ficar diferencial. Não. Você tem esta velocidade, então no caso dessa máquina, 300 milímetros por segundo, durante a impressão. Tá? Operação por bobina, também de 80 ou 58, berço também para bobina de 80 metros, e aí sim começaram as grandes diferenciações desse equipamento. Ela é dotada de um display touchscreen de 2.4 polegadas. Tá? E nesse display, você tem um sistema, nessa máquina, desculpa, você tem um sistema operacional embarcado. Vocês repararam que essa máquina não tem tecla? A única tecla que ela tem está no canto superior aí direito, desculpa, esquerdo, que é a abertura da tampa. Então ela é uma máquina easy load, a tampa abre, você coloca a bobina, fecha e continua a operação. Tá? Os demais comandos dela se dão através desse menu touchscreen. O que você tem? Avanço de papel, corte do papel, que é o acionamento da guilhotina, e ali embaixo, que pode ser reparado no canto inferior esquerdo, você está vendo a imagem do display, e você tem ali uma tecla menu. Você entra nas funções desse equipamento, você entra nas funções dessa máquina. E aí você tem uma série de operações que você consegue fazer diretamente por ela. Por exemplo, você consegue fazer toda a configuração de rede diretamente nessa máquina através desse painel touchscreen. Então você tem uma função rede que você consegue colocar o IP, o gateway, a máscara, você consegue parametrizar tudo isso na máquina. Você consegue ainda mudar aonde vocês estão vendo aqui na máquina, que o nome dela no display touch, Print ID. Você consegue colocar a marca da sua revenda, você consegue colocar a marca, não, desculpa, a logomarca da sua revenda, a logomarca do seu software, ou a logomarca do cliente, você consegue inserir isto nesta posição aqui, onde temos o Print ID Touch. Você tem algumas funções nesta máquina, como, por exemplo, aumentar ou diminuir a qualidade de impressão no papel, ou seja, tornar mais forte ou mais fraco como isso está sendo impresso no papel. Vou trabalhar com uma bobina branca, eu não preciso daquele grau de impressão, não preciso daquela impressão forte no papel. Então, eu tenho como reduzir isto para a qualidade rascunho e ele vai imprimir o papel numa qualidade menor. Eu vou trabalhar com o papel palha, aquele papel mais escuro, eu preciso de uma letra mais escura em cima também do papel. Então, eu tenho como jogar em alta qualidade e aumentar a visibilidade dessa impressão no papel. Eu ainda tenho uma função nesta máquina, onde eu consigo ler a vida dessa máquina. Ele vai me trazendo qual a quantidade de quilômetros que essa máquina já rodou, qual a quantidade de quilômetros que esta máquina já imprimiu, qual a quantidade de vezes que essa guilhotina já funcionou. E essas informações são capturáveis. Então, é uma máquina que você pode tranquilamente pensar em trabalhar em outsource com ela, pois você tem como ficar resgatando estas informações para poder ter como trabalhar isso junto ao seu cliente. Fora isso, essa máquina apresenta uma conectividade muito grande.
Veja bem, fora aquelas conectividades que a gente tinha na PrintD, trouxemos nessa máquina 3 USBs, 2 RJs e uma conexão HDMI. Nossa, para que tudo isso? Então vamos lá. As 2 RJs, uma é para rede e uma é para gaveta. As USBs, então eu tenho uma USB onde eu vou usar para comunicação do software e uma USB onde eu vou conectar um adaptador externo. No caso desta máquina, não é uma licença à parte, já está a licença nessa máquina, então você só tem que conectar esse adaptador numa dessas USBs. Nesse display da frente já vai aparecer lá para você Wi-Fi ou Bluetooth. Você vai acionar essa tecla e ela automaticamente já assume para trabalhar por Wi-Fi ou para trabalhar por Bluetooth. Você não precisa configurar mais nada na máquina. Então, ela é uma máquina que sai de fábrica com 3 USBs, rede, Wi-Fi e Bluetooth. Você só precisa colocar um adaptador externo. E esse adaptador é adaptador de mercado. Esse adaptador não é uma exclusividade de fornecimento Control ID. Você compra um adaptador no mercado, um TP-Link da vida, nós temos os modelos homologados, pluga nessa máquina e ela sai operando por Wi-Fi ou por Bluetooth. Tá? E temos essa saída HDMI. Nossa, mas para que uma saída HDMI numa máquina dessa? Simples. Essa máquina, ela abre para um segundo modelo que estaríamos lançando agora durante a Autocom, por toda essa situação que estamos vivendo, postergamos isso, assim que voltarmos estaremos colocando ela à disposição, que é uma máquina que vem com Android embarcado. Então ela terá uma opção do Android embarcado e você, software house, ou qualquer software house, terá a condição de portar para esta máquina o software de frente de caixa. Com isso, com essa saída HDMI, você pode colocar o monitor touchscreen e está montado uma solução para o pequeno varejo. Através da impressora, com o software embarcado nela, um monitor touchscreen ou um teclado convencional, um monitor convencional e um teclado convencional, desculpa, um monitor convencional e um teclado convencional, você vai montar um PDV para atender o pequeno usuário, aquele usuário do quiosque, aquele usuário da banca de jornal, aquele usuário do estacionamento. Você vai ter o teu software rodando diretamente na impressora, sem a necessidade de estar agregando uma CPU nesta solução, desde que o teu software rode Android, né? Lógico. Tá? Essa máquina vai estar com Android rodando nela. Ah, mas eu tenho que ligar scanner, eu tenho que ligar um PIN. Você tem 3 USBs nessa máquina. Você pode colocar um hub USB, inclusive nos PDVs que nós montamos para fazer demonstração, eu utilizo exatamente um hub, tá? E você coloca nesse hub USB, você pode colocar o scanner, você pode colocar o PIN, e a máquina passa a ser a gestora do PDV. A impressora passa a ser a gestora do PDV. Então, nós estamos agregando na impressora uma forma de você montar o PDV. Estamos trazendo a CPU para dentro da impressora. Tá? A máquina estará disponível, já está pronta, já está finalizada, ela estaria sendo apresentada aí na Autocom, então já está finalizada. Então, logo a gente retome as atividades normais, estaremos disponibilizando ela para software houses que estiverem interessadas em